Parte 16 da série Mais do que Crentes, treinemos nossos jovens para serem discípulos. 16. Encontrando um parceiro de casamento. Os jovens precisam ser ensinados a encontrar o parceiro de casamento certo na vontade de Deus. Nossa igreja gasta muito esforço nisso, porque as correspondências piedosas no casamento são muito importantes para o futuro do trabalho do Senhor. A seguir estão alguns princípios bíblicos fundamentais para esse fim. Primeira parte, preparação. Provérbios 24, 27 nos diz: prepara de fora a tua obra e apronta no campo, e depois edifica a tua casa. Um bom casamento requer que os jovens preparem suas vidas por meio de uma salvação, por meio da pureza moral, aprendendo a palavra de Deus, pelo crescimento espiritual e aprendendo os fundamentos da vida familiar. O melhor momento para aprender sobre como construir um lar cristão é antes do casamento. A preparação deve ser feita pela igreja e pelo lar. O jovem precisa construir o verdadeiro caráter cristão, caminhando com Cristo para que ele ou ela esteja pronto para o casamento. Outra coisa que a pessoa deve observar: respeito pela autoridade e bom conselho. Vamos ver então o que é que a palavra de Deus nos diz sobre este tema. Provérbios 20, 18. Cada pensamento é estabelecido por conselho, e com bons conselhos faz a guerra. Efésios 6, do 1 ao 3. Vós, os filhos, obedecei vós aos vossos pais e mães, em o Senhor, porque isto é justo. Honra tu ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com uma promessa, a fim de que bem te vá, e serás de longa vida sobre a terra. Hebreus 13, 17. Obedecei vós aos que vos estão liderando, guiando, e submetei vós mesmos a eles, porque eles velam em benefício das vossas almas, como havendo eles de prestar contas delas, a fim de que com a alegria isto façam eles, e não gemendo, porque não vantajoso vos seria isso. Nós ensinamos nossos jovens a não depender de si mesmos em relação a encontrar o parceiro certo, mas a buscar a ajuda de figuras de autoridades. Os pais, particularmente pais salvos, e os líderes da igreja e outros adultos maduros e santos, que são essas pessoas que vão lhe orientar, lhe aconselhar e pedir ajuda a Deus, ao Senhor. Jovens sábios se apoiarão fortemente no conselho de tais pessoas. Isso é o oposto do modo pelo qual os jovens procuram encontrar um parceiro por namoro e acaso, e que muitas vezes acaba em naufrágio moral. A prática judaica tradicional é para pais, rabinos e outras pessoas casamenteiras qualificadas para ajudar os jovens a escolherem um cônjuge. Eles cuidadosamente olham para a compatibilidade e não é deixado ao acaso. Eles fazem sua lição de casa sobre suas características, seus valores morais e objetivos de vida. Matrimônio é o título de um livro. Matrimônio, os messiânicos podem aprender dos judeus ortodoxos. Israel Today, novembro de 2016. Os casamenteiros propõem um encontro Shidush, que é uma oportunidade para o casal conversar e conhecer um ao outro,
e eles decidem se continuam a se encontrar. Se eles decidirem continuar, eles têm mais datas até decidirem se querem ou não se casar. Os casamentos não são organizados no sentido de força, porque cada indivíduo faz a escolha final de se casar ou não. Tais casamentos são organizados apenas no sentido de que o homem e a mulher desejam ajudar e convidar a ajuda de figuras de autoridade mais antigas e maduras. Após 35 anos de estudo, Robert Epstein, do Instituto Americano para Pesquisa e Tecnologia Comportamental, descobriu que os casamentos arranjados têm muito mais probabilidade de levar um afeto duradouro do que os casamentos de paixão. Aqueles que tiveram seu parceiro escolhido para eles por um pai ou por um casamenteiro tendem a se sentir mais apaixonados pelo tempo, enquanto aqueles em casamentos típicos frequentemente se sentem menos apaixonados com o tempo. Isso ocorre porque aqueles que se casam por amor são frequentemente cegados pela paixão. E quando as pressões e desafios inevitáveis da vida familiares surgem, eles desmoronam. Não namorar, mas cortejar. Agora vamos a uma nota da tradutora. Com o cortejo, rapaz e moça, de antemão, concordam que suas intenções são apenas se conhecer melhor para cada um ver se a outra pessoa é um parceiro adequado para o casamento. Não tem nenhum contato físico, nenhum toque, sem segurar mãos e sem beijar, até o casamento. Não passam tempo juntos, a menos que os membros da família, de preferência os pais, estejam presentes, mesmo de longe, podendo-os observar. A cultura do namoro é uma invenção da cultura rock and roll. Força os jovens a enfrentar tentações que não estão prontos para enfrentar e a tomar decisões por conta própria, que não são capazes de fazer. O padrão bíblico é o namoro sob estreita supervisão parental e pastoral. Não há uma lista de leis absolutas para o namoro, mas algumas das noções básicas são as seguintes. 1. Os jovens estão sob a supervisão das autoridades. Aliás, das autoridades espirituais, e estão em submissão a essas autoridades. 2. Eles não passam tempo sozinhos juntos. 3. Eles não se tocam até o casamento. Provérbios 6:27 nos diz: porventura um homem tomará fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Quanto mais próximo o casamento chega, mais potencial existe para um casal desiludir sua guarda moral. 4. Não deve haver pressão ou manipulação por parte alguma. O objetivo é conhecer a vontade de Deus, não fazer algo acontecer nas mãos do homem. A garota, especialmente, deve ser protegida de tomar uma decisão puramente emocional. Eu penso em uma jovem que é esposa de pastor hoje. Quando o jovem, que agora é seu marido, começou a demonstrar interesse, ela entendeu que o seu coração era facilmente movido apenas pela atenção dele. Ela desacelerou o processo e aproximou-se do Senhor a fim de manter a mente sóbria para que Deus estivesse no controle e não suas emoções. Não há regras estabelecidas para o namoro, pois cada situação é diferente. Os anciãos estabelecem as regras e os jovens obedecem. Por exemplo, os anciãos podem dizer que toda comunicação deve ser feita primeiramente através de um pai ou pastor, e não diretamente entre o jovem e a jovem. Isso é para proteção. Se o Senhor dá paz a todas as partes,
os jovens podem se comunicar mais diretamente. Concordância. Amós 3,3 nos diz: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? 2 Coríntios 6,14 não estejais vós submetendo a julgo desigual com os descrentes, porquanto que compartilhamento há entre a justiça e o desprezo às leis? E que comunhão tem a luz com a treva? Não é a vontade de Deus que um crente se case com um incrédulo, ou alguém de outra religião, ou uma fé cristã diferente. Isso é confusão. É impossível criar os filhos adequadamente em uma casa dividida. Da mesma forma, para o crente zeloso se casar com um crente, ou para um crente com uma visão de alcançar o mundo, para que Cristo se case para que Cristo se case com alguém que não tem essa visão, é uma confusão. Geralmente, o que acontece é que o morno e a falta de visão dominam o relacionamento e empurram a outra parte para baixo espiritualmente. Paz em oposição à confusão. 1 Coríntios 14, 33 nos diz: porque não é Deus autor de desordem e tumulto, senão de paz, como em todas as assembleias dos santos. Colossenses 3,15 diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, seja o dominante juiz dos vossos corações, e agradecidos sede vós. 2 Tessalonicenses 3,16 ora, que ele mesmo, o Senhor da paz, vos dê a paz em todo o tempo, em todo modo. O Senhor seja com todos vós. Tiago 3,13 a 18 quem é sábio e entendido dentre vós? Mostre ele proveniente de dentro de sua boa conversação e maneira de viver, as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, amarga inveja, ciúme, tendes e sentimento faccioso nos vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não está proveniente de junto do alto descendo, mas é terrena, sensual e demoníaca. Porque onde inveja, ciúme e espírito faccioso há, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria proveniente de junto do alto, primeiramente em verdade, pura é, depois pacífica, gentil, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de frutos bons, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça em paz é semeado para aqueles que estão produzindo a paz. A vontade de Deus é o caminho da paz e da justiça, ao passo que a vontade do diabo é o caminho da confusão e do pecado. Um princípio importante de encontrar a vontade de Deus é buscar a paz. Entre os nossos jovens, vimos a vontade de Deus, bem como a vontade do diabo. Eu penso em um jovem promissor e uma jovem mulher. A jovem recebeu a Cristo no início da adolescência. E, embora sua família não salva a perseguisse, ela foi fiel ao Senhor. Um jovem pregador que se mostrou promissor pôs os olhos na jovem e começou a ligar para ela e conhecê-la. Quando seus pais e os líderes da igreja descobriram, eles foram unânimes em afirmar que não era a vontade de Deus. Tanto os pais quanto os líderes da igreja exortaram e advertiram o jovem casal a romper o relacionamento. Eles fingiram concordar, mas eles continuaram a conversar e se encontrar em segredo. O relacionamento teve um efeito negativo imediato em suas vidas espirituais, resultando em decepção e rebelião em direção à autoridade.
Finalmente eles fugiram juntos. Eles se recusaram a se arrepender diante da igreja. Eles não fizeram nada no serviço do Senhor desde então. E eles têm um testemunho pobre diante dos crentes e incrédulos até hoje. Em contraste, um jovem homem e mulher prepararam suas vidas e esperaram no Senhor. Eles se apoiaram no conselho de seus líderes da igreja. Quando os líderes recomendaram ao jovem e à jovem, eles oraram sobre isso e concordaram que era a vontade do Senhor. Ambos fizeram essa declaração de todo o coração. Ambos os grupos de pais foram 100% de apoio. Os pais são crentes. A igreja foi 100% solidária. Todos tinham paz e não havia confusão. Vamos ver outra parte, paciência. Romanos 24 e 25 nos dizem: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que está sendo vista não é esperança. Pois o que algum homem vê, por que ainda o espera? Uma vez, porém, que estamos pondo a esperança no que não vemos, com paciência o estamos aplicadamente esperando. Hebreus 10:36. Porque de paciência tendes necessidade, a fim de que a vontade de Deus, havendo vos feito, recebais a sua promessa. Tiago 1, do 3 ao 4. Sabendo que a provação da vossa fé opera a paciência. A paciência, porém, a sua obra perfeita tenha, a fim de que sejais perfeitos e completos em desenvolvimento, em nada faltando. A paciência é mencionada 46 vezes no Novo Testamento. É uma parte fundamental da vida cristã. É uma parte fundamental de viver pela fé. Deus não age de acordo com a nossa tabela de tempo humana e devemos esperar por ele. Contraste o rei Saul, que pecou e perdeu sua posição por causa de sua impaciência. 1 Samuel 13, do 8 ao 14, nos diz: E ele, Saul, esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele, de Saul. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Então, da mesma forma, muitos jovens perderam a vontade de Deus, sendo impacientes em decisões importantes, como amigos, emprego, educação e casamento, em vez de confiar em Deus e esperar até que sua vontade seja clara. Paciência significa que o jovem não tentará manipular circunstâncias, como o complicado Jacó ou Sara, no caso de Agar, ou Rebeca, em matéria de enganar Isaac. Traduzi de David Cloud, visando a edificação de meus filhos, netos e irmãs em Cristo.